envolve consagração. E é por isso que é possível que ao redor do Brasil, nesta hora, muitas pessoas estejam participando de um culto, mas sem necessariamente estar cultuando a Deus. O fato é que o culto a Deus está sob ameaças. Esse é o tema que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite, baseado nesse texto. O culto a Deus está sob ameaças. Sobre ameaças não porque há deficiência em Deus. Deus é devidamente cultuado no céu. É devidamente cultuado pelos anjos. Mas nem sempre é devidamente cultuado pelo seu povo. E esse texto nos mostra um pouco disso. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, quando escreve esta carta aos Hebreus, ele está preocupado. Há uma preocupação intensa. Ele está sabendo que os cristãos, ao que tudo indica, muitos deles de origem judaica, mas que havia recebido a Jesus como Salvador, com o passar do tempo, esses cristãos estão vivendo dificuldades, crises de fé. Eles estão, de certa forma, cultuando. De certa forma, eles falam sobre Jesus. De certa forma, eles falam e ouvem sobre o Evangelho. Mas a insatisfação no coração dessa membresia. Há inquietações no coração dessa membresia. A inquietação é tamanha que parece que muitos estão querendo voltar a analisar, considerar a possibilidade de voltar às práticas do judaísmo. Porque não estão se sentindo plenamente felizes, embora estivessem constantemente em um ato de culto a Deus. O autor de Hebreus é usado pelo Senhor para instruir a igreja, para dar um norte à igreja, para colocar a igreja no prumo, uma vez que a igreja estava olhando para a mensagem do Evangelho, uma vez que a igreja estava pensando sobre a pessoa de Jesus e dizendo: nós precisamos de algo a mais do que Jesus. Nós precisamos de algo a mais no nosso culto para que nós nos sintamos felizes. Parece que o nosso culto está sem brilho. Parece que o nosso culto está apagado. Parece que o nosso culto não está nos aproximando de Deus. E talvez seja necessário nós trazermos incrementos para o culto, para que possamos sentir a presença de Deus. Porque simplesmente cultuar em nome de Jesus, para a membresia dessa igreja não estava sendo suficiente. E por isso o autor vai utilizar nesse livro todo, nessa carta toda, vários argumentos em que ele mostra a superioridade de Jesus sobre tudo, mostrando que todos os ritos do Antigo Testamento apontam para Cristo Jesus, inclusive o Santo dos Santos, inclusive o véu
que separava o santo dos santos. E por isso, voltando aqui agora para o nosso texto, depois dessa rápida contextualização sobre o que está acontecendo, o Senhor traz essa mensagem à igreja, do versículo 19 ao versículo 22, eu gostaria de ler novamente, dizendo: tendo, pois, irmãos, ó como o autor trata a igreja, irmãos, tenham ousadia, tenham intrepidez, tenham motivação para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aqui está o que eu considero o coração desse parágrafo, o clímax desse parágrafo, o versículo-chave desse parágrafo. Ele diz no versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A expressão que eu quero destacar constantemente aqui é aproximemo-nos com sincero coração. Por que que o culto aqui estava sob ameaça? Eu quero deixar aqui para nós algumas lições. A membresia dessa igreja estava desperdiçando o privilégio de estar perto de Deus. Veja bem, estar perto de Deus, se aproximar de Deus, deixou de ser um alvo na vida da membresia dessa igreja. Vamos só relembrar aqui algumas questões. O pastor Diego fez a leitura aqui no texto, trazendo a explicação aqui sobre o véu. Lá no Antigo Testamento, tinha o templo, existiam algumas divisões. Dentre as divisões, um lugar chamado Santo dos Santos. O Santo dos Santos era separado por uma cortina gloriosa, sublime, majestosa. Não vou falar sobre a cortina porque o pastor Diego já mencionou aqui. O que tinha por detrás da cortina? A Arca da Aliança, que simbolizava a presença santa, gloriosa e majestosa de Deus. Eu gostaria que os irmãos pensassem aqui um pouquinho comigo. Vamos neste momento, todos nós agora vamos fazer uma viagem lá para o Antigo Testamento. Nós estamos no templo, estamos vendo a cortina bonita, brilhosa, estilosa, tem ouro nela, traços bonitos nela. E aquela curiosidade, como eu gostaria de passar nem que fosse arrastado por debaixo daquela cortina. Como eu gostaria de passar para o lado de lá, para ver o que é que tem de tão diferente lá. Historicamente falando, não há evidência de que nenhum judeu no Antigo Testamento teve o privilégio de entrar no Santo dos Santos. Nem mesmo os sacerdotes tiveram o privilégio de entrar no Santo dos Santos, exceto o sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes, que uma vez por ano ele precisava se purificar, se preparar, gastar um longo tempo para poder entrar naquele lugar sagrado que representava ali a santidade de Deus. Era o único que tinha o privilégio de uma vez
por ano estar diante do lugar mais sagrado do templo, como os judeus entendiam. Eu imagino que a vontade do povo de entrar naquele lugar, de passar por aquele lugar, era muito grande. Alguns não vão lembrar, mas eu ainda peguei uma fase da igreja, alguns anos atrás, ainda peguei um período de mentalidade de que subir aqui no púlpito, não necessariamente aqui, mas lá onde eu estava, simplesmente por subir era um sacrilégio. Não foram poucas as vezes que eu ouvi presbíteros, diáconos, danando com o menino, dizendo, sai daí, porque aí é um lugar sagrado, só o pastor pode subir aí. Exageros, obviamente. Resgatando o que Jesus derrubou. O que o Senhor está falando para a sua igreja aqui é, olha, o privilégio, essa vontade que o povo do Antigo Testamento tinha de estar na minha presença plenamente, eles não tiveram, mas agora, em Cristo Jesus, vocês têm. Agora não existe mais um véu nos separando. Então não desperdicem o privilégio de se aproximarem de mim, de todo o coração. Porque através de Cristo Jesus, nós somos purificados, o texto vai nos dizer. O autor usa aqui a linguagem judaica de purificação para poder se aproximar de Deus. Ele diz que no sangue de Cristo Jesus, nós agora temos acesso ao Pai. Lá no Antigo Testamento, o povo sabia que se entrasse no Santo dos Santos, seria terrivelmente castigado com a morte. Por isso ninguém ousava passar por debaixo da cortina, porque sabia que estaria sobre o juízo feroz de Deus. Mas agora o Senhor está dizendo, quem entra na minha presença não recebe juízo, mas recebe graça. Recebe bênção. Então aproveita o privilégio, agora concedido por Cristo Jesus. O véu que nos separava, diz o cântico, já não nos separa mais. Porém, a igreja aqui estava desperdiçando esse privilégio de se aproximar adequadamente de Deus, e por isso o culto a Deus estava sob ameaça. Muitos deles se aproximando de Deus sem fé, sem confiança, sem genuína adoração, acreditando que estavam ali, reunidos. E eu gostaria que os irmãos visualizassem comigo que, pelo menos nesse momento aqui, nós não estamos pensando em um templo com cadeiras, com púlpito, com microfones. Os cristãos da época não tinham esse privilégio. Muitos eram em casas, os judeus em sinagogas. Mas onde quer que fosse o lugar, eles estão sendo chamados a se reunirem na presença do Senhor. Se aproxime de Deus com sincero coração, porque agora vocês têm esse privilégio dado por Cristo Jesus. Pois bem, irmãos, antes de irmos para o próximo ponto, esse é um cuidado que nós precisamos ter
ainda mais nós que cremos que fomos resgatados por Cristo Jesus, que através dele agora nós temos acesso a Deus. Se nós não tomarmos cuidado, corremos o risco de não ter também tanto prazer de nos aproximarmos na presença de Deus. Quantos crentes estão desperdiçando o privilégio de entrar na presença de Deus, adorar a Deus, cultuar a Deus, louvar a Deus, honrar a Deus. Não veem mais como privilégio. Crente que participa do culto uma vez no ano, uma vez no mês, é porque perdeu esse entendimento do que Jesus veio fazer, que é exatamente romper a barreira que nos impedia de estarmos debaixo da graça do Senhor. É um privilégio. E esnobar esse privilégio é também prejudicar-nos na nossa vida de culto a Deus. Segundo lugar, o Senhor também fala para esses cristãos não desperdiçarem o privilégio de ter a esperança renovada. Versículo versículo 23, nos diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firmes a confissão da esperança. O Senhor está dizendo, olha, vocês agora podem entrar no Santo dos Santos, por causa de Cristo Jesus. Não duvidem disso. No entanto, a membresia dessa igreja está com a esperança fragilizada. Está frágil, está fraca, está minguante, está raquítica. Algumas coisas estavam sim acontecendo, que estava contribuindo para este comportamento. Os cristãos estavam sofrendo, passando as suas lutas, muitos deles sendo perseguidos pelos romanos, perseguidos pelos judeus. E parece que um grupo aqui começa a ter a síndrome do Salmo 73. Os irmãos lembram da síndrome do Salmo 73? Muitos conhecem. Salmo 73. Vou fazer a leitura aqui do versículo 2 e versículo 3, que diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Pastor, o que tem a ver isso aqui com o que está acontecendo? Lembre os irmãos que eu falei que alguns estão considerando voltar para o judaísmo, voltar para a tradição judaica. E por que eles estão considerando isso? Porque eles estão olhando para os judeus. Estão dizendo o seguinte, gente, a vida dos judeus é boa. Quando a gente não seguia a Cristo, parece que a nossa vida era uma vida boa. Tinha algumas dificuldades, mas a gente não tinha gente nos perseguindo, prejudicando a nossa vida, atrapalhando a nossa vida, causando angústias na nossa vida.
Depois que nós recebemos Jesus, é só dificuldade, só luta, só batalha. E essa turma começa a olhar para os judeus que continuam no ritual deles e parece que eles estão felizes. Sacrificando um bode por dia para expiar ou para serem perdoados dos seus pecados, lavando as mãos constantemente, fazendo outros rituais e dizendo, está vendo? Nós estamos em comunhão com Deus pelas práticas que nós estamos tendo. E parece que a nossa vida, na visão da igreja em relação aos judeus, é uma vida boa. E assim como o salmista, no Salmo 73, diz, eu passei a olhar para a vida do ímpio, que não teme a Deus, que não ama a Deus, que não confia em Deus, e parece que ele é muito mais feliz do que eu. E agora a ideia dos judeus ou dos cristãos aqui é, a nossa esperança está frágil. Não há em nós esperança de uma vida melhor. Talvez a nossa única esperança seja voltar para a lei de Moisés, seja voltar a cultuar anjos, seja voltar a fazer sacrifícios, seja voltar a praticar as festas, seja voltar a exaltar Abraão, Isaque, Jacó. E é por isso que o Senhor diz, guarde firme, fiquem firme na confissão da esperança. E aqui tem uma palavra importante no versículo 23, não vacilem na esperança que vocês receberam em Cristo Jesus. E aí ele coloca o motivo, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Fiquem tranquilos, que o Senhor vai cumprir a promessa na vida de vocês. São vocês quem estão debaixo da promessa de Deus. Então não desperdicem esse privilégio de serem renovados no Senhor. Antes de ir para o último ponto, tem pessoas que falam coisas exatamente para nos tirar do norte, né? O apóstolo Pedro vai falar de um grupo que começou a usar um argumento aqui para desanimar o povo, para fazer o povo esmorecer na esperança. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 4. Veja bem, qual era e qual é a principal esperança da igreja? A volta de Cristo Jesus e a nossa união com Cristo na glória. Esta é a nossa principal esperança. Aí tem uma turma que disse o seguinte, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, Pedro dizendo, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro está dizendo o seguinte, tem gente que vai dizer, que está surgindo e vai falar o seguinte, vocês estão esperando o quê? Jesus? Pare com isso. Essa esperança é falha. É um fracasso. É perda de tempo. Vocês não estão se atentando que já há muito tempo estão falando que Jesus vem, que Jesus vem, que Jesus vem e ele não veio, coisa nenhuma. Pedro diz, essas pessoas vão surgir para ameaçar a esperança, a viva esperança dada por Cristo Jesus. Amados irmãos, cultuar a Deus adequadamente nos dá o privilégio de termos a nossa esperança renovada. Dia após dia surgem situações
que tentam fragilizar a nossa esperança. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, cultuamos ao Senhor, ouvimos a palavra do Senhor, acontece conosco o que aconteceu com o salmista, lá no Salmo 73. Versículo 16 e versículo 17. No seu momento de crise, de falta de esperança ou de fraqueza de esperança, ele diz: em só refletir para compreender isso, achei muito pesado tarefa para mim. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. No versículo 28 ele diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Olha só que bênção. Um personagem que está com a esperança frágil, vai para a presença de Deus, cultua a Deus, é renovado, e ele termina dizendo: minha esperança está no Senhor. Eu sei qual é o meu fim, e sei qual é o fim daquele que não ama a Deus. O meu fim é estar na presença de Deus para todo sempre. É essa renovação que nós precisamos constantemente. E ela acontece todas as vezes que nós cultuamos devidamente ao Senhor. No entanto, se cultuamos sem esperança, então esse culto está sob ameaça. Em último lugar, o Senhor diz para a igreja: não desperdice o privilégio de estar em comunhão. Versículo 24 e 25. Vamos ler. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Agora é o momento em que o Senhor está dizendo, e para a igreja isso é reflexo, né, dessa deficiência de culto que a igreja está tendo. A situação está tão séria, porque o povo agora não está sentindo-se motivado a aproximar de Deus. O povo está com a esperança frágil, na verdade sem esperança, sem boas perspectivas. E qual é o resultado disso tudo? Eu não vou para a igreja. Essa é a consequência. Quer saber? Eu não vou. Vou fazer o que lá? Por que eu vou me reunir com esse povo? Se Deus não é a minha motivação em Cristo Jesus, se Cristo não é a minha motivação, por que os membros da igreja serão a minha motivação? O Senhor diz para esses membros que deixar de congregar, que deixar de estar ao lado uns dos outros, prejudica o culto a Deus, atrapalha o culto a Deus, ameaça sinceramente o culto a Deus. Exatamente porque a obra do Senhor foi formar um povo com a finalidade de que esse povo esteja sempre juntos, unidos, de mãos dadas. De vez em quando dá umas espinhadas, mas depois a gente passa um metiolate e segue a vida. Mas os irmãos aqui estão numa situação espiritual tão decadente que não estão sentindo mais o privilégio de estarem congregando, de estarem juntos uns com os outros. E aqui eu quero fazer um parêntese com o dia de ontem. O dia de ontem à noite foi uma bênção.
Foi muito bom. A gente conversou, a gente brincou, a gente comeu, uns mais, outros menos. A gente se aconselhou, eu sei que teve gente que foi aconselhado. E foi um momento tão agradável. Porque quando o povo de Deus está junto, é isso que acontece. Quando o povo de Deus está junto, o povo está cultuando a Deus. A obra de Cristo foi formar uma igreja, chamar pessoas para serem integrantes desta igreja. Mas aqui, irmãos, aqui, pelo menos neste momento, já não está acontecendo mais o que estava acontecendo lá em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47, quando vai nos dizer que os membros, os convertidos, tinham prazer em estarem juntos. Eles iam nas casas uns dos outros, eles se importavam uns com os outros, eles ajudavam uns aos outros. E em tudo isso eles estavam cultuando ao Senhor, porque eles entenderam que a obra de Jesus era exatamente formar um corpo que estivesse na presença de Deus, glorificando a Deus em comunhão vertical e em comunhão horizontal. Mas com o passar do tempo, isso foi se perdendo. E o Senhor então traz essa palavra como uma advertência, mas também como um encorajamento. Os membros desta igreja estavam vivendo dias difíceis espiritualmente falando. Eles estavam cultuando, mas cultuando sem coração. Eles estavam cultuando, mas duvidando da promessa de Deus. Eles estavam cultuando, mas sem se importar com as necessidades um do outro. E é por isso que o culto deles estava sob ameaça. O Senhor chama-os a uma reflexão, a uma mudança, com a mensagem primordial. O meu filho foi para a cruz, morreu na cruz, sofreu na cruz, para que vocês pudessem estar diante da minha presença, sem medo. No lugar de medo, alegria. Alegria por estar desfrutando da minha graça. O meu filho foi para a cruz, os purificou, os santificou, para que vocês vivam a verdadeira esperança. Não a esperança de uma vida boa aqui na terra, mas uma esperança de uma vida eterna no céu, na glória do Senhor. O meu filho padeceu na cruz para que nele fosse fundada uma igreja que congrega na presença do Senhor. Uma igreja que se importa com cada órgão que faz parte deste corpo. Uma igreja que não desperdiça o privilégio que recebeu por fazer parte do povo de Deus. Nós não sabemos o que aconteceu depois aqui, mas talvez o que é mais importante é o que vai acontecer conosco hoje.
Tem aqueles irmãos que têm prazer muito grande de estar na presença de Deus, de cultuar a Deus, adorar a Deus, de estar ao lado dos irmãos, das irmãs, de ao mesmo tempo olhar para a sua própria vida e dizer: está difícil, essa semana foi difícil. Foi gente pegando no meu pé, foi problema surgindo de todos os lados, esperança que eu achei que viria e não veio, mas nada disso está me abatendo. Primeiro, porque eu estou na presença do meu Deus e Ele está me recebendo. Segundo, porque eu sou um homem ou uma mulher cheio de esperança. A esperança de que jamais serei desamparado ou desamparada por Jesus Cristo, porque Ele é fiel e a sua palavra sempre se cumpre. Estou feliz porque eu estou congregando, estou na comunidade cristã, caminhando com o povo de Deus. Mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, mas entendendo que cultuar envolve congregar. A minha oração, tanto sobre a minha vida, como também para a sua vida, é que você se sinta privilegiado e privilegiada. Privilegiado porque você pode estar na presença de Deus sem o medo de que vai cair um raio na sua cabeça. Porque Deus te recebe com amor. Você pode se alegrar tendo a esperança que de repente a sua dor de cabeça vai continuar. Mas vai continuar por breve tempo. Porque o dia do Senhor vai chegar. E toda a dor de cabeça, ou dor de dente, ou dor na perna, ou dor no joelho, seja lá qual for o tipo de dor, tudo isso vai passar. Porque a nossa esperança é exatamente a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Amados irmãos, na vida de muitos crentes, o culto a Deus está sob ameaça. Mas que em nome de Jesus, que não seja esta a realidade no seu culto a Deus, nem hoje e nem nunca. Que o seu culto a Deus sempre seja um culto suave, agradável e aceitável ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar?